Muito bom dia, Pai do Senhor. Estamos nesta manhã entrando no programa do culto, neste Pentecoste, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, pois que é um dia especial. Estamos cumprindo nesta manhã a festa do Pentecoste de uma forma atípica e assim queremos já de antemão saudar os amados irmãos que estão sintonizados no live. Queremos agradecer pela presença de todos. Estamos louvando a Deus pela vida da família Mendes, que está nos acompanhando. Estamos louvando a Deus pela vida da família Fernando, está ali a Romiana, está a Jesuína. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos. Vamos ler a palavra de Deus que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, e estaremos lendo a partir do versículo 1 até ao versículo 13, que diz o seguinte: Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajudou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estavam falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, Pafília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstros. Aleluia. Estamos gratos, Senhor nosso Deus, por este dia. Louvado seja o Senhor que nos ama, nos conduz em todos os momentos, e queremos colocar esta hora, este momento especial da meditação da Tua Palavra no trono da Tua graça, de modo que o Senhor, através do Teu Espírito Santo,
venha tocar na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, de todos aqueles que no dia de hoje estão se concentrando, ou já se concentraram na meditação da tua palavra, nas casas, nas residências, e te agradecemos porque em ti nós temos o grande refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos tem concedido. Seja louvado o teu santo nome e, ó Deus, fale para cada um de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez a todos os irmãos que estão nos acompanhando, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por todas essas vitórias e queremos falar hoje acerca do Pentecostes. Pentecostes é um termo que é usado em grego, que significa Pentecostes, o que é 50º dia. É uma celebração importante do calendário cristão, é uma celebração importante no calendário judaico, porque consiste exatamente na celebração dos 50 dias depois da Páscoa. Por isso que são chamados 50º ou ainda Festa das Semanas, pois que já a partir do Egito, quando Israel saiu do Egito, Deus, lá no livro de Levítico, apresenta exatamente a Festa das Semanas, que é comemorado 7 semanas depois da Páscoa, que também em algumas ocasiões é chamado a Festa das Primícias, ou a festa, portanto, dos primeiros produtos que é recolhido do campo. E então o Pentecoste ocorreu no 10º dia depois da ascensão de Cristo. Portanto, temos a Páscoa, 7 semanas depois temos então a festa do Pentecoste. Mas Jesus, logo que ressuscitou, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. E dentro desses 40 dias, exatamente, ele esteve com os seus discípulos e depois disto ele reúne os seus discípulos lá no monte e determinou, no Monte das Oliveiras, ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai que ele disse que já tinha dito. Lá no livro de João, nós encontramos Jesus a falar do Espírito Santo e então ele ordenou, ele determinou para que eles estivessem em Jerusalém aguardando pela promessa do Pai. E diz a palavra, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E então eles compreenderam isso. Eles ainda ficaram preocupados, queriam saber se então era já a restauração de Israel. Neste momento, com a vinda do Espírito Santo, então havia a restauração. Jesus disse, não vos compete, não é da vossa responsabilidade saber dos tempos. Mas uma coisa vocês devem saber, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então Deus determinou, Deus orientou e eles cumpriram. E diz a palavra de Deus que eles, depois de descerem do Monte das Oliveiras,
Então foram para o cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, Judas, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas, filho de Tiago. Todos estavam ali reunidos e todos os dias eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. E estavam ali também as mulheres, estava ali a Maria, mãe de Jesus, e com outros seus irmãos, permaneceram ali durante estes 10 dias, aguardando. Eles não sabiam quando é que o Espírito Santo havia de descer, mas eles perseveravam, ficaram ali, os 120, a palavra de Deus diz, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Era quase 120 pessoas que unanimemente esperavam pela vinda, portanto, do Espírito Santo, pela descida do Espírito Santo. E eles aguardaram. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Só no 10º dia, eles todos estavam ali, unânimes, exatamente, também a ficar na festa do Pentecoste, porque essa festa do Pentecoste não começou naquele dia. Portanto, é uma tradição já judaica, dentro dos calendários das festas do judaísmo. O Pentecoste era comemorado com muita vibração. E é por isso que neste tal dia, então, vieram de várias nações, povos, para participar nesta grande festa. Diz a palavra de Deus. Vieram em Jerusalém, estavam ali varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Eles estavam ali porque era uma festa forte. É por isso que a palavra diz que no Pentecoste, no dia do Pentecoste, eles estavam também reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam reunidos, não estavam dispersos. Portanto, ali está a questão. Talvez neste âmbito da nossa comemoração, cada um está disperso em sua casa. Mesmo estando disperso em sua casa, você espiritualmente deve estar reunido, deve estar em comunhão, deve sentir a presença do Espírito Santo na tua casa. E então você comemora esse Pentecoste estando em união com os outros, estando em comunhão com os outros. Diz a palavra que eles estavam assim no lugar, reunidos, quando do céu veio um som. É um som forte que veio dos céus. Comparado. Quando se diz como de um vento, quer dizer que comparado a um vento forte, a um vento que todos sentiram, é um som que veio dos céus e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso constitui o facto deste dia. Um som veio como de um vento, e encheu toda a casa. E então foram vistas, eles viram com os seus olhos, línguas repartidas como que de fogo, uma faísca, algo especial que foi pousando sobre cada um deles. E então, a partir dali, eles todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ficaram cheios do Espírito Santo. E todos começaram, então, a falar em outras línguas.
Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Então, para o cristão, o Pentecoste celebra a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus através deste dom de línguas, como descrito neste capítulo, durante aquela celebração judaica do 50º dia em Jerusalém. Por esta razão, o dia do Pentecoste é às vezes considerado o dia do nascimento da igreja. E é dali onde que vem exatamente a palavra, não é, do grande movimento pentecostal, de que desceu exatamente o Espírito Santo para poder então começar o processo da evangelização e a grande colheita para a seara do Senhor. Quando terminamos esse capítulo 2, vamos encontrar que naquele dia houve exatamente uma colheita fantástica, de que foram exatamente aqueles que ouviram e acreditaram quase 3.000 almas. E então Deus operou para que viessem mais filhos e filhas na presença do Senhor. Então, amados, podemos olhar para a palavra de Deus e sabermos que o Pentecoste é o nome de uma festa do antigo calendário bíblico que está lá na palavra de Deus, no capítulo 23 de Êxodos, onde que nós encontramos a origem desta palavra, que era a festa da colheita ou da cega. Portanto, trata-se de uma festa da colheita dos grãos de trigo e de cevada, que ganhou exatamente esse nome, ou a festa das semanas, no hebraico. A razão desse nome está no período da duração da celebração, que são 7 semanas, e o início da festa se dá 50 dias depois da Páscoa, como a colheita, portanto. Portanto, dia das primícias dos frutos, em hebraico, este nome tem sua razão por ser na entrega de uma oferta especial. Portanto, neste dia é uma oferta especial. Houve uma oferta especial para o Senhor, daqueles que creram no nome do Senhor, e também é sempre um momento especial quando se chega no 50º dia depois da Páscoa, em que todos os israelitas traziam exatamente uma oferta especial para o Senhor. E nós também devemos preparar a nossa oferta especial, porque Deus está conosco. Deus está no seio da sua igreja. Portanto, na primeira Páscoa, a oferta era dirigida a uma ovelha nascida naquele ano, e então na colheita entregava-se uma porção de grãos colhidos. E finalmente nós depois encontramos uma terceira festa importante, que era a oferta a festa dos tabernáculos, que eram, portanto, oferecia os primeiros frutos das colheitas das frutas, como uvas e figos especialmente. Festa do Pentecoste tem exatamente essas razões. Nos últimos 300 anos do período do Antigo Testamento, os gregos assumiram o controle do mundo, impondo sua língua, que se tornou muito popular entre os judeus, e os nomes hebraicos e perderam as suas atualidades e foram então substituídos esse nome por Pentecostes, e é por isso que lá no Êxodos nós encontramos festa das semanas e aqui encontramos Pentecoste, pois que é a sua versão da mesma palavra em grego. Com o Império Grego passou então a ter esse nome
popular de Pentecoste. E é por isso que nós encontramos que no Pentecoste, e essa palavra Pentecoste está se relacionando então com os 50 dias, no dia do Pentecoste. Mas vamos então, o que exatamente aconteceu? Isso é que nos importa nesse momento. A cerimônia começava de uma forma especial e neste dia tiveram este acontecimento especial do Pentecoste porque havia uma grande celebração. A celebração que nós estamos falando é que este sinal que veio dos céus fez movimentar as pessoas que estavam ali. Lá no verso 5, se ainda não fecharam as vossas Bíblias, está o seguinte: e em Jerusalém estava habitando judeus varões de todas as nações. Então todas as nações, todos os povos estavam ali. Vinham, talvez seria uma festa de muitos turistas no dia de hoje. Seria então um momento que o turismo estaria a agitar aquela cidade de Jerusalém. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa. Por quê? Porque Deus concedeu através do Espírito Santo aqueles 120 pessoas que falassem das grandezas de Deus na língua daquele povo, daqueles turistas que estavam em Jerusalém. Falar das grandezas de Deus. E eles ficaram confusos, por quê? Porque encontraram exatamente a informação que eles precisavam na sua própria língua. E às vezes é muito importante que o evangelho seja transmitido na língua materna das pessoas. É importante que o evangelho seja transmitido naquela língua que eles exatamente aprenderam desde a sua maternidade. E ali eles conseguiram ouvir as grandezas de Deus. Não é que eu chegasse num sítio e começasse a falar em Chokwe, não. É que era de acordo com a vontade do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo os concedia que eles falassem. E todos ficaram pasmados e ficaram maravilhados, dizendo uns aos outros: o que é isso? Esses todos não são galileus? Aprenderam aonde essas línguas? Como é que eles aprenderam a minha língua? Como é que eles agora... também você ouviste na tua própria língua? Como é que aconteceu? É que todos começaram a ouvir. Os pardos, os medos, os elamitas, os que viviam na Mesopotâmia, os que estavam na Judeia, os de Capadócia, os do Ponto, os de Ásia, da Frígia, Pafília, Egito, Líbia, todos estavam a ouvir. Os cretenses, os árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E é importante sublinhar aqui, amados, que aqui, na palavra de Deus, este facto é exatamente glorificar a Deus, apresentar o evangelho na língua do povo. Apresentar o evangelho na língua do povo. Isso para mostrar exatamente o amor de Deus para com todas as nações. E todos ouviram, ficaram surpresos às grandezas de Deus. Não é como surge no neopentecostalismo de que nós só temos uma língua estática, que até aquele que fala não sabe o que ele falou. Isso é uma expressão simplesmente que ele lança. Não é isso. Aqui é falar das grandezas de Deus na própria língua dos nativos, daqueles que estavam ali. E Deus operou. E a partir dali,
todos ficaram pasmados, todos ficaram maravilhados, todos começaram a engrandecer o nome do Senhor. Portanto, embora que houve aqueles que zombassem, que dissessem não estão embriagados, mas o Evangelho foi transmitido. O Evangelho foi transmitido. Logo, podemos concluir, amados irmãos, de que a festa do Pentecoste trouxe maior alegria para o cristianismo. Trouxe um renascimento, um reavivamento dos 120 que naquele dia cresceram mais de 3.000 almas para o Senhor. A festa das colheitas era alegre e solene. Esta festa era alegre e solene. Encontramos no livro, na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 11, no capítulo 16, verso 11, a festa, a celebração era dedicado exclusivamente a Yahvé. Era uma adoração específica a Deus. Era uma festa aberta para todos os produtores e seus familiares, os pobres, os levitas, os estrangeiros, enfim, todo o povo apresentava-se diante de Deus. Reconhecia-se e afirmava-se o compromisso da fraternidade e a responsabilidade de promover os laços comunitários além do povo hebraico. E é por isso que nós encontramos ali, amados, então todas as nações presentes neste dia, no 50º dia depois da Páscoa, nessa data especial. O que nós podemos concluir também é que havia um agradecimento a Deus pelo dom da terra, pelos estatutos divinos. Era uma santa convocação. Nessa altura ninguém trabalhava. Era celebrado o círculo da vida, reconhecendo que a palavra de Deus estava na origem da vida, da semente, portanto, da árvore, do fruto, do alimento, da própria essência da vida. E então devemos celebrá-lo com toda a nossa vivacidade, com toda a vida que nós temos. E então nós ainda temos outra razão especial de comemorarmos o Pentecoste, porque há a ação do Espírito Santo no ser humano. Sempre que se converte dos seus pecados pelo arrependimento e passa a crer em Jesus como único Senhor e Salvador, ali esta pessoa é o Espírito Santo que convence. E então o Espírito Santo tem a sua ação no progresso da igreja desde o dia em que se realizou este ato importante. E então nós encontramos as tarefas do Espírito Santo lá no livro de João, no seu capítulo 14, 15 e 16, diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E por isso nós devemos comemorar este ato, porque há ali a ação do Espírito Santo, pedindo a Deus que nos revista e nos encha do Espírito Santo. Tal experiência é chamada batismo no Espírito Santo. Tal experiência é que se chama batismo no Espírito Santo, pois Jesus é que afirmou lá no livro de Atos dos Apóstolos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito desses dias. Então foi exatamente este ato que consiste então do revestimento. Isto tem ocorrido durante toda a história do cristianismo, sendo enfatizado especialmente nos meados do século XX, conhecendo exatamente os dons do Espírito Santo que ele concede à igreja. Portanto, é um momento especial, é um momento para nós estarmos sobre a disposição do Senhor de todo o coração, de toda a alma,
para que o Senhor te use, para que anuncies as grandezas de Deus em outras línguas e esteja na disposição de servir ao Senhor, porque o revestimento, o encher do Espírito Santo não consiste de falar de si mesmo, não consiste de você se vaidecer, não consiste de você dizer que sou o melhor, não. Ele diz que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-ás testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. O revestimento do Espírito Santo significa que você vai testemunhar da presença de Deus primeiro na tua casa, e no teu Jerusalém, ali onde que você estás. Depois olha para a tua vizinhança, que você vai transmitir com os teus atos, com a sua força, vais transmitir as grandezas de Deus na tua vizinhança, na tua cidade, na tua província. E depois vai se estender para as províncias vizinhas até aos confins da terra. Louvado seja Deus, que nós estejamos dispostos, estejamos na disposição do Senhor neste Pentecoste. Que Deus nos abençoe, todos em quarentena, só sair quando há necessidade de sair. Você só saia quando há necessidade de sair. Cumpra as orientações do governo sobre lavar as mãos, usar a máscara, evite juntarem-se muito por causa desta epidemia, por causa desta pandemia, por causa deste vírus que está assolando não a nação angolana, está a assolar todos os territórios do mundo, todas as nações estão com problema, e então é algo que nunca aconteceu e agora está a acontecer, que todas as nações têm este problema. A ti, como membro, filho de Deus, você tens algo muito especial: obedecer para o teu bem, para aqueles que estão junto de ti, e se conservar na presença do Senhor, orando. Nós agradecemos todos, amados irmãos, todos que nos acompanharam nesse dia, no qual nós desejamos um dia do Pentecoste abençoado, um dia do Pentecoste revestido exatamente com a presença do Senhor. Não se esqueça, leia a palavra do Senhor, examine as Sagradas Escrituras, olha para o livro do profeta Isaías sobre o Espírito Santo, veja para o livro de Joel sobre o Espírito Santo, veja o que Jesus fala nos evangelhos, e ali vais encontrar que o Espírito Santo está contigo. Ninguém te engane de que não, você não está batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Não, você tens o Espírito Santo. E agora, uma das coisas que você deve fazer é procurar todos os dias encheres do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.